Sem Gerson e Arrascaeta, o Flamengo apenas empata e vê Palmeiras abrir 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Fala Nação, chegando com mais um react aqui no canal. Neste vídeo trazemos um trecho do canal ESPN Brasil, link na descrição, onde a mídia paulista questiona a ausência de Arrascaeta no jogo diante do Botafogo e já projeta uma pressão enorme sobre o Mengão no confronto direto contra o Palmeiras na próxima rodada deste campeonato. Vamos assistir juntos ao recorte e em seguida deixar a nossa análise completa. Sem enrolação, bora pro conteúdo agora. Se o Palmeiras vence, ele pode na 10ª rodada do campeonato abrir 7 pontos de vantagem em cima do Flamengo. E aí você fala, pô, mas o campeonato não tem só Palmeiras e Flamengo, né, William? Pode ser o Cruzeiro lá no meio, já o Bragantino podia ter sido, pode ser tudo isso. Bragantino não. Pode ser tudo isso. Mas a gente sempre olha para os dois aí porque a gente sabe dessa rivalidade que foi crescendo nos últimos anos. Isto coloca uma pressão no Flamengo para o próximo domingo. O Flamengo entra no jogo pressionado a não perder para o Palmeiras. Mais que o Palmeiras. Sem dúvida. A não perder, com certeza. Mas está... A ganhar, talvez não, mas além a não da pressão perder... da Libertadores, com os resultados de hoje e o confronto de domingo, o Flamengo entra na próxima rodada, já na 10ª rodada do Brasileiro, pressionado a não perder um jogo? A não perder. A não perder. A questão aí é matemática. Né? E a gente não pode esquecer que é um Flamengo que vem de outras pressões. Sim. Vem da pressão na Libertadores. Ainda que o Flamengo se classifique na Libertadores, eu acho que vai classificar. Também acho. Né? Mas não é a classificação do jeito que se sonhou. Dos sonhos. Tinha que ser primeiro sobrando nesse grupo. Então tem toda aquela questão do Flamengo ter que se provar e que não é colocada para o Palmeiras. Não é. A gente volta naquela coisa dos termos estéticos, que tem muito a ver com a comunicação do técnico do Flamengo com a sua torcida. Tem o lado bom, que é uma coisa que acabou vitimando o Tite. O Tite nunca conseguiu essa simbiose com a torcida do Flamengo. O Tite queria um futebol, a torcida queria outro. Agora o torcida e técnico querem o mesmo futebol. Sim. Mas, por outro lado, para usar um termo que você acabou de usar, uma pressão também não só por esse futebol, mas que venham resultados com esse futebol. Então, acho que o Flamengo está pressionado a não perder. Pelo menos um empate, desenvolvendo um bom jogo contra o Palmeiras, um jogo equilibrado, um jogo de competitividade, que esse Flamengo também não é só essa coisa fantasista. Essa coisa fantasista vem muito da competitividade desses jogadores, do que o Felipe Luiz está tirando desses caras. Né? Eles jogam com fome. E quem não está jogando com fome, o Felipe Luiz cobra, acabou de cobrar o Pedro aí no meio da semana. Então eu acho que o Flamengo é muito pressionado a isso. E essa questão matemática. Se abre esse abismo que você falou de 7 pontos, vai preocupado para o Mundial. Eu acho que o jogo ficou tão grande por causa desses resultados que na cabeça dos jogadores, de quem está dentro do Flamengo, a partida de domingo vai tomar muito mais a atenção dessas pessoas do que o jogo da Copa do Brasil e o jogo da Libertadores. Não que o Flamengo vai pensar muito pouco na Libertadores. Cuidado, até domingo. É bom não pensar tão pouco. O jogo da Copa do Brasil, a coisa está super bem encaminhada. Super bem encaminhada. Eu não acho, não. Eu acho que é o jogo da Libertadores que molda o que vai acontecer domingo. Não é o jogo do domingo. Não, o jogo da Libertadores é depois do jogo do domingo. Não, eu sei, mas aí eu jogo sem Arrascaeta, jogo sem Arrascaeta, Pulgar, De La Cruz e Gerson. Aí eu tô ferrado na Libertadores. A prioridade do Flamengo, verbalmente, é o Campeonato Brasileiro. Não. Foi o que o Flamengo falou desde o começo da temporada. Mas não num jogo decisivo. E eu acho que é muito mais negociável você gastar a energia que você tem contra o Palmeiras para se classificar contra o Tátira em casa do que você abrir mão de qualquer coisa contra o Palmeiras jogando no Allianz para jogar contra o Tátira. Aí é uma contradição de discurso. A pessoa pode falar, tudo bem, mas o Campeonato Brasileiro é muito longo, vai ser a 11ª rodada, vão faltar 27 jogos. E tem o Mundial, e tem 2 janelas de transferências, pré e pós-Mundial, e tudo pode mudar. Mas o Calçade tem um ponto importante aqui. Eu concordo com ele. Falou uma coisa que eu concordo com não é prioridade, mas peraí, eu cheguei aqui... Uma dividida. Né? E a rivalidade dessa história, então, a rivalidade maior dos últimos anos do futebol brasileiro. Você imagina se o Felipe Luiz está começando agora como treinador. E ele gera um certo entusiasmo porque ele está indo bem.
E, de repente, você, na Libertadores, encontra uma campanha que não é compatível com essa expectativa que foi criada em torno do nome dele. E o Flamengo vai explicar para sua galera, gente, Libertadores, esse ano nós estamos dando bola, não. Uma coisa é o objetivo Brasileirão, eu acho que isso, no caso do Flamengo, no caso do Flamengo, por tudo que o Flamengo representa, pelo investimento, por ter no banco, quando as coisas estão bem, ele pode ter no banco Bruno Henrique, ele pode ter no banco Cebolinha, ele pode ter jogadores muito importantes no banco de reservas que são capazes de virar um jogo. Mas você não vai simplesmente, neste evento muito claro, que é a Libertadores da América e uma classificação, primeiro classificar em segundo neste grupo em que o Flamengo está, já não é legal. Você vai falar, poxa, não foi bem. Ninguém vai poder provar. Uma coisa é você ser o segundo no grupo do Internacional, do Bahia, do Atlético Nacional, que é uma roubada. A outra é aquele grupo que o Flamengo, você fala, o Flamengo vai tirar de letra esse grupo. E não foi isso que aconteceu. Mas tem uma situação de aposta, né? Não, agora ela é concreta. Não, então, já está. A briga é essa. Tá, garantir agora... a segunda colocação em paz e azar de quem pegar o Flamengo nas oitavas de final. Já não é legal. Fica difícil. Se classificar como segundo não é legal. Concordo. Por mais que ele diga que o foco é Brasileirão, você tem 38 rodadas. A Libertadores é um mata-mata o tempo todo. Agora ele se classificar em segundo, que não é legal. Por quê? Porque o seu grande rival no Campeonato Brasileiro hoje é o líder da Libertadores. Aí você fala assim, peraí, mas se o Brasileirão é o meu foco e eu não sou líder, é a Libertadores, eu também não estou com uma campanha legal. E o meu rival, que é o rival dos últimos anos, ele está liderando tudo e já é a melhor campanha da Libertadores. Se não entrar em campo, e de repente pode abrir 7. Já é. Deixa eu fazer uma pergunta então para a mesa, não só para ti. Vai lá. Se você tem Gerson e Arrascaeta bem para um dos jogos, em qual deles você escala? Ele vai escalar, eu escalo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai escalar um num jogo, outro no outro. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem Porque o pior é não ter os dois, como hoje. O que você... Aí o Flamengo, ali, ó. Aí vira um Flamengo Frankenstein. Assim, aliás, falar em Frankenstein. Sem o meia por dentro. Falar em Frankenstein, nós vamos falar do Corinthians daqui a pouco. Vamos. Foi uma escalação assim que a família Dias faria. Mas é o confronto do Frankenstein com o lobisomem hoje. O negócio foi terrível. Eu não acho que o Flamengo está pressionado para a semana que vem. Pressão eu acho muito forte. Não acho, porque o Flamengo de hoje, eu repito, eu não acho que o jogo do Flamengo foi ruim hoje. Também não acho. O Flamengo fez um jogo muito bom contra a LDU. O Flamengo venceu semana passada contra o Bahia. Sabe, eu acho que o que acontece é que o Flamengo vai pagar um preço aí que vai ficar falando pelas próximas semanas e meses em elenco, em reposição para o Arrascaeta. Em Arrascaeta ser um cara que não está 100% quase nunca, muitas das vezes ele está 80%. O que acontece é que o Flamengo e Palmeiras, um Flamengo qualquer time, o Flamengo entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro para não perder. Ele não pode perder. No máximo, se não for bem, ele tem que negociar para empatar. Acontece derrota porque é do jogo, mas o Flamengo ele briga por título. Então não tem, esse jogo ele vai perder. O que vai acontecer semana que vem é um confronto direto. Tem um histórico recente aí de mais de meia década de Flamengo e Palmeiras, então tem uma carga no jogo. Agora, pressão, se o Flamengo perde para o Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Táchira. É bom dizer, o time do Táchira é ruim. O Flamengo joga para atropelar o Táchira. Qual você acha que seria a reação da Será se o Palmeiras perder para o Palmeiras? Calma. O Flamengo perder o Palmeiras, a reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Táchira antes e durante o jogo. Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antevéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras... Contra o Táchira, ela vai apoiar o tempo inteiro. E se o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo inteiro. Ela pode fazer... Eu acho que não. Burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A realidade... Tem burburinho sempre. Porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Táchira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Táchira, ela vai te abraçar. Porque o Táchira é um time ruim. Se você cumprir minimamente o seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores. O Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente para o Palmeiras. Jogou em São Paulo. Fora de casa. Então, eu não sei... te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Táchira. Sinceramente, eu acho que não carrega.
Eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe? Oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar num estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo, acho que o Flamengo no meio de semana era para ter vencido por mais, queria o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo, o Flamengo fez o suficiente para marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. Negócio da confiança. Então, mas isso não está se repetindo muito? É aí que eu quero primeira chegar. rodada Toda hora é contra, isso. Eu bati contra na o tecla Inter também, não toda foi hora é isso. isso. O jogo contra o Inter não foi isso? Porque eu não acho que o problema do Flamengo seja qualidade. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo Perde dele. construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar tá fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson. Mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí. Aí você tem 4 caras. O Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandro? É do Wesley? É do Wesley? Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Tá? Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, estava no campo o Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então é um time de 4 atacantes que muda radicalmente o seu jeito de jogar. Mas muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia. Numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. E como é que você circula rápido se você cansa? Por conta então muda completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o Botafogo... que o Botafogo, pra gente até elogiar que o Botafogo jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. Certo? E hoje sem o Arthur, que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? Um pouco mais de prudência, assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada. Não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal, mas pra mim... O combo do Flamengo é mais pesado. Eu acho que o Flamengo adoraria ter o Savarino. Porém... Eu vou jogar na mesma função do Botafogo, mas eu adoraria. Acho que sim. Mas assim, porém, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o Flamengo. É que faltar os dois não dá, como falou o Calçado. Eu gostei dessa ideia de dosar para Palmeiras eu vejo assim, e para Táchira, porque aí você não fica órfão em nenhum jogo. E cá para nós,
é o Tátira também, né, gente? A gente está falando como se as coisas fossem excludentes. O Flamengo não, se jogar com o Palmeiras, não pode jogar. O Flamengo não pode dar peso. Eu entendo quando o Calçade fala que é o jogo que vai nortear, mas você não pode dar um peso além. O Flamengo, se olhar para esse jogo do Tátira e saber que com uma peça a menos ele ganha bem, com 2 peças a menos ele ganha. Comportamento. E com o time completo, exatamente. Comportamento. Exatamente. E foi o que se elogiou muito no começo do jogo contra o LDU. O comportamento do Flamengo no começo do jogo contra o LDU é interessante. Com 15, 17 minutos hoje contra o Botafogo, é interessante. Esse Flamengo contra o Tátira, se ganhar de menos de 2, eu vou ficar surpreso. O time do Tátira não pontuou até aqui. Exato. Não pontuou. Não é que ele fez um pancadas ponto, da Libertadores. não é que em casa ele dificulta. Não é que ele é ruim. Vamos falar ruim. Jogou mal contra o Tátira lá, o Felipe ruim, ganhou. gente, pô. Então, não dá pra gente olhar e falar, nossa, mas naquela quarta-feira lá, é igual eu falar, porque a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Flamengo tem vantagem, mas é bom ficar de olho. Não é bom ficar de olho, gente. Por isso que ele vai precisar do passe. passe. Com o nível do time. Do passe. É isso. Porque o Tátira, eu imagino que o Tátira agora, depois de 5 derrotas, fala assim, agora nós vamos jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não vai fazer isso. O Tátira está tentando não levar 8. Então ele vem, vai fazer ali, pode ser uma linha de 5, agradável, ou no meio de campo, ou perto do goleiro, mas vai ter fechadinho. Se você não tem alguém que coordene o time com o passe, você vai deixar o quê? Para o Luiz Araújo, usando o cenário de hoje. Luiz Araújo pega a bola e leva até dentro do gol. O Cebolinha, faça o mesmo. O Bruno Henrique, o Pedro é o ponto final da coisa. Ele não vai sair driblando todo mundo. O Pedro é o cara da área. Então, ele precisa de pelo menos um articulador para dar sentido a um time que vai encontrar adversário trancado. Hoje foi um belo exemplo disso. O Botafogo se defendeu bem. E teve oportunidades. Boas oportunidades. E faltou o articulador. Se tivesse hoje o Flamengo jogando com o seu De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, a chance de ganhar o jogo era enorme. Agora, sobre esse negócio do reserva à altura, ou substituto à altura, né? Não seria um reserva para o Arrascaeta, parece que eu estou no dia da marmota, parece que eu estou num programa de 3 temporadas atrás. Já ouvi isso. Mas é assim que funciona. Essa verilândia, quando o De La Cruz chegou, você falava disso. Você já discutia isso lá no Bate-Bola Debate, com o Bruno Vicari. Até porque o seguinte, a CBF vai ter um novo presidente e sabe o que vai mudar? Assim, exatamente. Esse é outro dia da marmota. Então, é outro dia da marmota. Esse é pior. Nós estamos assim, uns 40 anos nessa marmota. Exatamente. Mais ou menos. Esse é pior. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, antes de ouvir o Felipe Luiz, porque eu falei aqui sobre o Arrascaeta, o Gerson, e falei sobre o Savarino e o Arthur, e o senhor olhou assim com uma cara... Você tem alguma dúvida? Não, pelo Savarino. O Arthur, eu acho que o jogador do Flamengo não contrataria, apesar de ser um bom jogador. Acho que pelo lado direito ali o Flamengo tem boas opções, não valeria nunca se tivesse a possibilidade de trazer o Arthur. Até porque o Arthur sem bola, para mim, pega pouco, a não ser que ele mude... Não é que ele pega pouco, ele não é consistente, até quando se dedica à marcação, porque ele fala pega pouco, tem que tomar cuidado hoje, porque as pessoas vão ter a impressão de que eu estou falando que o jogador não se esforça e não é isso. Mas o Savarino, para mim, é o jogador que informa se ele é titular em qualquer time do Brasil. Inclusive no Flamengo. Inclusive no Flamengo. Colocaria jogando pelo lado esquerdo. Hoje em dia, então... Olha... Para mim. É um jogador que faz muitas funções. Eu acho que uma das carências raras do Flamengo é que Arrascaeta joga numa função. De La Cruz joga bem como segundo e é um meia razoável. O mais elogiado de todos os jogadores do Flamengo quem é? É o Gerson. Que joga em qualquer função. É o Coringa. No meio de campo. Então, ter um Savarino no elenco, que eventualmente pode jogar por dentro, na falta de um Arrascaeta, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar pela direita, que faz gols, que está acostumado com jogos grandes, é uma coisa muito boa para qualquer equipe. E ele faz muita falta ao Botafogo. Eu acredito até que a ideia de jogo do Botafogo, o desenho, o Botafogo jogou basicamente num 4-4-2. Ali 4 jogadores marcavam muita marcação no meio do campo, o Juan e o Igor mais avançados. Com o Savarino, você pode jogar assim e vai ter muito mais chegada, vai ter mais contra-ataque, vai ter mais construção, você pode jogar 4-2-3-1, você pode ter o Savarino por dentro. Ele amplia muitas possibilidades de desenhos táticos para o treinador, sem perder a ideia de jogo de um time que joga muito mais no contra-ataque do que com posse de bola. Então, se me perguntasse assim, o Savarino, se o Flamengo pudesse ter, obviamente, alguém no Flamengo pode me desmentir, mas se tivesse a possibilidade, tentaria contratar. O Calçado.
Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos. Empate com sabor de derrota. O Flamengo não consegue furar o bloqueio do Botafogo e vê o Palmeiras abrir 4 pontos aí no Campeonato Brasileiro, o que é ruim. Pois na próxima rodada, o nosso Mengão sequer pode pensar em empatar. Tem que vencer, porque senão ficaremos aí ainda mais distantes na briga pelo Campeonato Brasileiro. Em uma atuação ruim, digamos assim, do Flamengo contra o Botafogo, com várias ausências, dentre elas Gerson, que foi expulso da última partida, e Arrascaeta poupado, entre aspas. De acordo com Felipe Luiz, na sua entrevista coletiva, o atleta não tinha condições de jogo, ou seja, não foi um poupar, mas sim o atleta não tinha como participar dessa partida diante daquilo que ele vem jogando nos últimos jogos. O Flamengo, que se complicou na Libertadores da América, teve que colocar os seus titulares nessas partidas aí e também terá que colocar no próximo jogo diante do Deportivo Táchira, né? E isso mostra que o mau planejamento feito pela diretoria, colocando o Brasileirão como prioridade e deixando a Libertadores como um campeonato secundário, não deu certo. Agora o Flamengo se vê na necessidade de priorizar a Libertadores, porque vai chegar na última rodada sem ainda ter se classificado, o que é considerado algo vergonhoso para o grupo que o Flamengo está nesse momento. Então, o Flamengo, sem os seus principais jogadores do meio de campo, sem Pulgar, sem Gerson e sem Arrascaeta, não conseguiu criar oportunidades claras de gol. Claro, teve chances ali para abrir o placar, mas não teve êxito na finalização e não conseguiu furar o bloqueio do Botafogo. Agora, o Flamengo vai descansar um pouco aí, tem a partida diante do Botafogo da Paraíba no Maracanã. Penso eu que o Flamengo vai sim colocar a equipe reserva, já que venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e tem a vantagem do empate. Não é possível que o Flamengo reserva não consiga vencer de no mínimo 2 gols aí a equipe da Paraíba. E logo na sequência, no próximo domingo, o Flamengo tem um grande jogo aí, jogo importantíssimo de 6 pontos, pois se vencer o Palmeiras, cola de vez no seu adversário na briga pelo título. Agora, se perder, vê a equipe paulista abrir 7 pontos aí de vantagem. O Flamengo vai para o Super Mundial de Clubes aí, já complicado no Brasileirão. Mas vamos torcer que as próximas partidas o Flamengo volte a vencer. Hoje era um clássico, é claro, não tem favorito, por mais que o Botafogo estivesse muito desfalcado, mas é clássico, então foi um jogo muito difícil. Participa do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.